Boa noite, professor. Boa noite. Bom, deixa eu mostrar aqui a tela inicial. Vou fazer para vocês uma proposta diferente hoje. A proposta é a seguinte. Boa noite, professor. Boa noite. Na semana anterior, a gente tinha falado sobre fatores de risco. Então, e na semana duas anteriores, eu tinha falado sobre o processo patogênico. Então, a ideia seria juntar essas duas informações hoje aí numa coisa só. Para fazer isso, eu gasto pouco tempo. E na sequência, eu vou propor para vocês aí uma atividade de apresentação. Nessa atividade, a minha proposta é que vocês se juntem em grupos. A ideia seria formar mais ou menos 6 grupos, são 6 temas, porque a gente vai passar a discutir o tema aptidão para o trabalho. E aí, em cima desse tema geral, a gente vai colocar características específicas de alguns tipos de atividades e discutir a aptidão do trabalhador para essas atividades, do ponto de vista aí normativo da NR7. Então, a gente começa a entrar na norma regulamentadora número 7. Mas vamos começar com o conteúdo primeiro e depois a gente fala melhor sobre isso daqui. Tá? Isso daqui é uma atividade simples, mas ela tem um impacto pedagógico bem importante. Eu vou mudar aqui a tela agora. Pode falar. Você viu que saiu uma atualização da NR7? Atualização da NR7, você está falando? É. Então, ela tem um novo texto, né, que vai entrar em vigor no ano que vem. Mandaram para mim que... Deixa eu só abrir aqui o arquivo. Ela está aqui, ó, acho que vocês devem estar vendo a projeção da tela aí. A NR7 ela já tem um novo texto, tá? Só que ele vai entrar em vigor em março de 2021. Aqui tá falando... Espera aí que ó, não tô conseguindo baixar, que o computador tá uma benção hoje, a internet. Eu não tô conseguindo achar, se eu conseguir achar, eu mando no WhatsApp para você. Então. Que mandaram o arquivo para mim aqui hoje. Não sei se vocês estão vendo aí a minha tela projetada, né? Estou aqui no site da ENIT, ó, tá? Norma regulamentadora número 7. Foi feita lá em março desse ano a nova redação da NR7 e o ano a vigência dela começa um ano depois da sua publicação. Ela foi publicada 9/3 e ela passa a entrar em vigor no dia 9/3 de 2021, tá? Isso daqui vai estar disponível para vocês no chat aí. A gente vai usar os 2 textos nas atividades, só que por enquanto a gente usa o texto vigente, tá? A redação do texto vigente. Importante tomar cuidado com isso. Por enquanto, qualquer aplicação que a gente fizer está relacionada aqui com o texto vigente, até março de 2021. Vou mudar a tela aqui para uma tela, um quadro branco. Vou verificar aqui, nós estamos gravando, então vamos lá. Pessoal, para a gente aplicar então o conceito aí de fatores de risco, né? A gente vai juntar agora dois temas que já foram trabalhados: fatores de risco e processo patogênico. Então, processo patogênico foi colocado como sendo aquele processo, aquela sequência de fatores e acontecimentos patogênico que desencadeia, né, dá origem
a uma determinada doença. Então, o processo patogênico, ele tenta descrever o processo de adoecimento de uma pessoa. Para descrever esse processo, a gente precisa de algumas informações. Então, a gente precisa, por exemplo, de características relacionadas ao agente. Eu preciso entender que tipo de agente é o causador daquela patologia. Características que são chamadas de ambiente, são aquelas características favoráveis, né? E o hospedeiro, que é o indivíduo que vai ficar doente. Eu preciso compreender também características relacionadas ao histórico do indivíduo. São informações importantes que a gente já falou, né? Eu tenho, por exemplo, o histórico pessoal, são características individuais, o que esse cara já teve de doença, se ele já teve aquele problema antes. Familiar, que se refere à história de casos na família, e ocupacional, em que eu avalio características de tudo aquilo que ele já trabalhou, tanto seja na empresa ou fora dela. Além disso, a gente agora vai entrar na chamada, isso daqui para vocês quase não vai aparecer, mas são expressões importantes. Anamnese ocupacional, que é o que fazemos enquanto profissionais de saúde quando há uma avaliação clínica, físico-clínica de um trabalhador, anamnese ocupacional, e a chamada história da moléstia atual. Dentro da anamnese, a gente conta a história da moléstia atual. Existe também a chamada HMP, história da moléstia pregressa, que são estudos de afecções anteriores. Em cima desse contexto aqui, eu passei para vocês uma linha do tempo que eu chamei de processo patogênico, de forma que eu perguntei quais eram os 3 possíveis desfechos para esse processo. Assumindo que processo patogênico, ele está aqui, pato de patologia, gênico de gênese, ele está analisando a origem de uma determinada doença e o seu desenvolvimento, então a gente assume que ele tem 3 possíveis desfechos que foram colocados como morte, cura e sequela. No caso da sequela, a gente ainda falou das sequelas que são funcionais ou estéticas. Até poderia colocar aqui as sequelas emocionais, mas se ele altera a função, está dentro de funcionais. Então, geralmente aparece dessa maneira aqui. Espero que todo mundo se lembre disso aqui. Se alguém está chegando agora, a gente vai acabar fazendo uma revisão. Num determinado ponto aqui, nessa linha do tempo, a gente divide duas fases. Existe um período aqui, vou mudar de cor, chamado de período pré-patogênico. E existe um outro período após essa demarcação chamado de patogênese. Acontece que nesse período pré-patogênico aqui, a gente está falando daquelas coisas que discutimos nas semanas anteriores. Eu tinha uma população essa que tem algo em comum. Então, população pode ser designada por idade, por doença, sexo biológico, etnia, entre outras características. Independente da característica que está se assumindo como referência, essa população ela está exposta a fatores de risco. Esses fatores de risco, eles se referem a características pessoais, familiares, ocupacionais, não importa. Então a gente viu que existem, né, o tempo todo, fatores de risco incidindo sobre essa população, sobre essas pessoas, sobre esses indivíduos.
Existem fatores de risco mais preponderantes ou mais importantes. Então, isso aqui é tudo fator de risco, fator de risco, fator de risco. Lembrando que quando eu falo fator de risco, eu posso estar me referindo a fator de risco ou marcador de risco, né? Eu posso estar fazendo referência a grupo de risco ou então fazendo referência a fator de proteção. Espero que vocês lembrem e consigam compreender o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, aqui eu tenho um grupo de idoso e esse grupo de idoso ele tem algumas características de risco para dadas doenças, enquanto crianças para outras, enquanto o sexo masculino para umas e feminino para outras, enquanto o trabalhador com outras características do trabalho e assim sucessivamente. Essa incidência de fatores de risco em cima das pessoas, ela é uma coisa comum, né? A partir do nascimento, a única certeza que você tem na vida é da morte. Então, a doença é uma característica, é uma realidade presente, né? Até menos do que a morte, mas é uma realidade e o fator de risco está presente o tempo todo incidindo nessas pessoas. O que determina se uma pessoa vai ficar doente ou não? Eu estou com dificuldade de acompanhar o chat, tá, pessoal? O chat pelo celular, ele não atualiza na mesma velocidade. Tipo assim, a última informação que eu vejo aqui é das 19h05. Então, me interrompa pelo áudio aí, tá? Não estou vendo nem o levantar de mãos. Então, mesmo existindo um fator de risco ou mais fatores de risco em cima de uma pessoa ou de uma população, isso não significa que aquela pessoa ou população vai desenvolver aquela doença. A gente tem, por exemplo, na atualidade, o assunto Covid, e Covid sendo doença causada por um agente biológico, ela está presente o tempo todo na nossa sociedade, todo mundo tem o risco de se contaminar, embora existam grupos específicos que tenham uma chance maior de problemas, então eles passam a ser chamados grupo de risco. E o fato de existir o ser humano e existir o agente SARS-CoV-2 não significa que todo mundo vai ter a doença, não significa que tendo contato vai ter a doença na mesma condição, não significa que vai morrer, né? E não significa que vai ter alguma repercussão. Isso tem características pessoais, individuais, familiares, ocupacionais, que vão determinar isso. O fato é que esse ponto aqui, ó, em saúde pública, ele pode ser chamado de algumas maneiras, tá? Pode ser que a gente encontre, vamos colocar aqui uma outra cor. É possível chamar esse ponto aqui de gatilho. É possível chamá-lo de estímulo. Professor, pode falar. Então, no caso aí, só para entender agora, onde está essas crianças, o adolescente, o idoso aí, essa criança, o adolescente, o idoso, ele é como se fosse uma sociedade, eles estão numa sociedade, esse período pré-patogênico, é o que o senhor falou, ele pode, por exemplo, se pegar qualquer doença, está sujeito a qualquer doença. Exatamente, é isso ou é isso, Sim, é isso mesmo? É isso mesmo. Entendi. Aí, no caso, se fosse patogênico, é o que o senhor vai explicar agora, mas só para eu entender se é isso mesmo. Isso Patogênico mesmo. é uma coisa que já vem de família, aí, no caso, já vem uma doença hereditária. Não. Olha só, a linha azul aqui, essa linha azul representada nessa coisa aqui, é uma linha do tempo, tá? Aqui eu marquei uma bola porque eu não tenho exatamente um ponto inicial para ela. Pode ser o início da vida, pode ser o início de uma outra doença, pode ser o início de um novo hábito, então não existe um início estabelecido, mas é uma linha do tempo. Isso aqui é o que divide os períodos pré-patogênico, onde ainda não há doença, e o período de patogênese, onde a doença vai se instalar, ok? Então, para cá, a doença começa. Para cá, ainda não tem doença. Entendeu a ideia? Entendi. Perfeito. Bom, esse ponto que eu representei aqui e escrevi com uma nova cor, ele pode ser encontrado aí por essas terminologias, gatilho, estímulo. Então, vamos dar exemplos. Por exemplo, a gente fala de pessoas que têm, sei lá, síndrome do pânico, crise de ansiedade, etc. Daí a gente fala que o cara estava lá, nada estava acontecendo, estava assistindo uma aula e de repente ele teve uma crise. Qual foi o gatilho? Essa que é a expressão gatilho, tá? O gatilho significa o que foi que desencadeou aquilo.
Isso pode ser uma síndrome, pode ser um sintoma, um sinal, pode ser uma doença. O gatilho é aquilo que desencadeou. Em algumas literaturas mais antigas falava também de estímulo. Qual foi o estímulo que desencadeou aquela doença? Aí você fala assim, putz, mas a doença não precisa ser causada pelo agente ambiente hospedeiro? Sim, todos eles estão aqui no período pré-patogênico. Você tem a pessoa, que é o hospedeiro, você tem o agente, que é a força física, o agente químico, o elemento biológico presente, e você tem fatores de risco atuando, são os 3 elementos, né? Agente, ambiente, hospedeiro. Agora, os 3 estando relacionados ainda não significa que vai ter uma doença. Por exemplo, na minha mesa pode ter um vírus agora, tem um monte de bactéria e isso não significa nada. Tem o agente, tem o ambiente, tem o hospedeiro, mas a inter-relação entre os 3 é que pode produzir. E essa expressão gatilho aqui é o que determina como isso vai acontecer. Só que, se a gente for filosofar em cima disso, vai aparecer outros termos que relacionam esse ponto. Você pode achar termos como azar, destino. Você pode achar termos religiosos como Deus e demônio. São termos que você atribui para descrever aquilo. E realmente é muito difícil você demonstrar isso, porque, por exemplo, a gente tem alguns vídeos lá, eu tinha um vídeo que eu mostrava, que os caras estão no escritório conversando, fazendo uma reunião, não lembro do que, e um pneu de um caminhão sai lá de uma rodovia, vem pulando, passa por dentro do posto de gasolina, atravessa a rua, entra na loja e dá na cara do maluco que está sentado lá. Aí você começa a relacionar assim, qual a probabilidade disso acontecer, né? É muito baixa. Ah, mas por que aconteceu? Aí vão falar, porque é por causa do destino. Então passa a ser uma palavra empregada como substituição à expressão gatilho. Quando eu não consigo expressar isso, ou quando eu quero expressar uma coisa que estatisticamente seria pouco provável, a gente começa a usar outras expressões. Sendo provável ou não provável aquilo que aconteceu, esse ponto aqui na linha do tempo, a partir dele é que a gente vai representar o desenvolvimento efetivamente da doença. Então, a partir daquele ponto, a doença vai se instalar naquela pessoa. Só que para isso ela vai ter 2 momentos. Ela vai ter um primeiro momento chamado de incubação. Isso daqui é mais fácil de entender quando a gente está falando de doenças que demandam um certo tempo. Por exemplo, uma doença por um vírus. O período de incubação é o tempo em que aquele agente ele demora para se instalar naquele hospedeiro. Então, por exemplo, eu tenho contato com o vírus. Esse vírus pode entrar de diversas maneiras, pode ser por mucosa por via aérea, pode ser por mucosa por contato direto, pode ser por mucosa por contato sexual, pode ser de, sei lá, fluido corpóreo, não importa. A gente vai ver depois que a via do agente ela pode ser direta ou indireta, mas isso não importa agora. Independente da via que o agente utilizou para entrar no hospedeiro, ele vai procurar um lugar onde ele vai se instalar. Então, no caso do vírus, a gente tem replicação, né? Ele vai se replicar e ele vai escolher um determinado ponto ali para ele se instalar naquele ser humano. Em algumas patologias, como é o caso de um vírus ou de uma bactéria, vamos pensar numa bactéria, né, em que, de repente, sei lá, comi alguma coisa, ou então tive contato com alguma bactéria, e no mesmo momento em que eu tenho contato com a bactéria, nada acontece. Vai passar horas, dias, às vezes semanas, dependendo do agente, até que eu comece a entrar numa fase chamada de manifestações clínicas. As manifestações clínicas é quando aquela doença passa a adotar uma forma clínica, né, manifesta. Isso a gente também estudou na semana passada. Embora existam doenças subclínicas, doenças que não têm sinais, produção de sinais e sintomas, que a gente também já discutiu, né, sinais e sintomas, mas a fase de manifestações clínicas é quando aquela doença começa a produzir sinais e sintomas que o indivíduo começa a perceber ou as pessoas começam a perceber nele. Então, existem aqui 2 momentos. O tempo disso daqui, da incubação e das manifestações, depende do agente. Tá? Então, o agente ele tem algumas expressões, principalmente falando de agente biológico, a gente vai chegar num momento na NR32 para falar sobre isso,
a gente precisa ver algumas características de um agente, como, por exemplo, a gente precisa ver questões relacionadas à transmissibilidade, que é o potencial que ele tem para se transmitir. Eu preciso verificar taxas de letalidade de uma doença. Então, por exemplo, o agente não é a doença, tá? Mas vamos imaginar que existem agentes específicos de algumas doenças, igual o SARS-CoV-2 no momento é o assunto do momento para a COVID. Então, a taxa de letalidade está relacionada à doença que ele causa e não ao agente, ok? Além disso aqui, eu preciso verificar virulência, preciso verificar patogenicidade, entre outras coisas, tá? Então aqui continua. O que eu quero dizer com isso? Que o tempo de desenvolvimento aqui, ó, ele é dependente do tipo de agente. Tem agentes de grau de risco mais baixo, agentes de grau de risco mais alto. No caso dos agentes biológicos, a gente na NR32 vai classificar esses agentes em um sistema de classificação quanto ao impacto que ele causa, que seria o grau de risco, tá? Então, o grau de risco do agente determina. Existem patologias que demandam um tempo grande de desenvolvimento. Vamos imaginar um trabalhador exposto a partículas muito pequenas. Quando eu tenho um trabalhador, o meu agente aqui vai ser uma substância. É um agente químico. Então aqui é um agente químico. Essa substância pode ser sílica, tá? Só que essa partícula é muito pequena. Quando essa partícula está no ar, ela tem uma característica que pode produzir aerossuspensão ou aerodispersão. Alguém pode me explicar o que seria isso? Qual que é a ideia? Seria aerossuspensão, ele fica no ar, e qual é o segundo que você falou? Dispersão. Ele fica tipo nos objetos, algo similar assim? Ele se dispersa pelo ar, né? Se você tiver o ar acelerado, se você tiver movimento do ar, ele vai se dispersar através do ar, com a corrente do ar, né? O que acontece é exatamente isso, tá? Na aerossuspensão e dispersão, elas acontecem porque essa partícula é pequena demais, então a relação de massa que ela tem, a gravidade praticamente não atua nessa partícula, então ela demora a cair ou praticamente não cai, ela se mantém no ar. É igual quando você abre a janela, né, e num facho de luz ali, você enxerga partículas de poeira naquele facho de luz. Aquilo é uma partícula que está em aerossuspensão e dispersão. Só que essa partícula de produto químico aqui, ela não é uma poeira comum, ela é um produto, uma substância. Ela depende ela pode ter um potencial para produzir algum dano dentro do corpo humano. E pensando em alguns tipos de substâncias, elas podem produzir partículas pequenas como essa, que quando estão no ar e o indivíduo aspira, essas partículas elas não param no sistema de filtração nasal. Então aqui na cavidade nasal, você tem a presença ali de muco, né, de secreção, formando muco, tem pelos com isso daí, as conchas nasais direcionam o ar, então o ar quando passa pela cavidade nasal, ele é linearizado, ele é direcionado, ele é aquecido e é filtrado. Essas partículas pequenas não param no sistema de filtração, só as partículas maiores. Então as partículas maiores vão acabar no sistema de filtração, por isso que o seu nariz fica com aquele tijolo, quando você passa, fica num ambiente com poeira, mas as partículas pequenas não são filtradas e continuam. Essas partículas são inaladas e elas vão parar em algum lugar, como por exemplo lá nos alvéolos. E essas partículas elas vão causar uma agressão. Essa agressão causa um processo inflamatório e eu já venho falando desde o começo com relação a traumas cumulativos. Eu falo isso em ergonomia, né? Cumulativo. Imagine que isso aqui seja fumaça de cigarro. O cara fuma um cigarro hoje, aquela toxina chega no alvéolo, causa uma lesão, cria um processo inflamatório, mas se ele não fumar o cigarro daqui a 7 dias, o pulmão dele praticamente não tem mais nada. O problema é que o fumante não dá esse tempo. Então esse é o problema do caso do fumo.
No trabalhador é a mesma coisa. Se eu for hoje numa indústria e respirar essa partícula, ela vai vir aqui, vai causar um problema, e na maioria das vezes isso aqui não vai ter nenhuma repercussão na minha saúde. O problema é que eu vou todo dia na empresa e eu não tenho tempo de reagir àquela agressão. Existem patologias como são, por exemplo, as pneumoconioses. Pneumoconioses são patologias gravíssimas, ocupacionais, do sistema respiratório, causado por partículas pequenas, que durante essa aspiração causam um processo inflamatório crônico aqui em áreas de via aérea inferior. Isso aqui, em longo prazo, ele vai causar uma incapacidade praticamente total para o trabalho. A pneumoconiose, no caso aqui da sílica, é chamada de silicose. Mas existem outras pneumoconioses, né? Por exemplo, o cara que trabalha com amianto. O fato é que, para ele aspirar essa partícula e desenvolver uma pneumoconiose, a gente está falando de anos de exposição. Ele não vai ser causado ali por horas de exposição. Não tem como uma pessoa ter uma pneumoconiose se expondo àquela característica durante semanas, durante horas, né? Demanda anos. Então ele está tendo uma exposição, já passou do gatilho, tá? As partículas estão aqui, ó, ele já passou do gatilho. Ele está inalando essa partícula e o tempo de incubação é o período em que aquele agente, no caso químico, está se instalando. E esse cara vai passar um tempão sem manifestar. Quando esse cara finalmente começar a manifestar clinicamente, ele já está em estágio avançado e possivelmente incurável. E aí ele vai começar a ter sinais bem importantes aí de alteração. Beleza? Por outro lado, ele pode ter o contato com um agente que causa uma doença de alta taxa de mortalidade, uma virulência muito grande, um agente muito letal, e o tempo de incubação é curto, a manifestação é curta e vai para a morte, evolui para a morte. Isso também pode acontecer. Então, o período de patogênese é diretamente relacionado ao tipo de agente, ao grau de risco que o agente representa e o impacto que ele é capaz de produzir no corpo humano. Tudo bem? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Quer perguntar ou comentar alguma coisa? Vamos para outro exemplo. Trabalhador está lá numa área de obra e cai um tijolo na cabeça dele. Por alguma razão, esse cara não está usando capacete e o impacto do tijolo na cabeça dele cria uma onda de choque, né? Transferência de energia cinética, causando uma lesão aqui, que pode ser, por exemplo, um traumatismo craniano. Pergunta: qual é o agente aqui dessa situação? A gente é o tijolo? Não, o tijolo é um objeto. Agente físico. De que tipo? Tipo físico, mas qual é a forma física de energia? Energia não é cinética. Cinética. O áudio tá uma beleza aqui também. Nós estamos falando de energia mecânica, né, que é potencial e cinética. Nesse caso aqui, energia cinética. O tijolo, pelo potencial da gravidade, a gente está considerando a massa do tijolo, a altura em que ele começou a deslocar e a aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse tijolo adquiriu uma velocidade final aqui enquanto ele estava nessa trajetória. Quando ele encontrou uma barreira ao fluxo natural de energia, citando Newton agora, ele transferiu essa energia para o tecido, causando uma lesão. Então, Para de ficar andando na friagem. Essa transferência de energia cinética, que a gente está falando de... Mas inclusive aqui, ação e reação. Vai pra lá pro quarto que não tem friagem, menina. Seu som tá aberto. É a lesão que foi causada. Eu não estou conseguindo mexer aqui direito, peraí. Olha lá, daí cai a salva ali, ó. Meu time travou, peraí, só.
Vem cá, Malu. Me dá minha toalha e rola na sua, Pico. Só tá bem quentinha. Mas a minha vai ficar molhada, Malu. Eu vou botar na sua. Edinho, seu microfone tá aberto. Tá bom, mãe. Eu ia fazer lá. Calma, mãe. Calma. Vou tirar aqui a sua. Cadê a conta de luz que eu peguei lá na casa do seu pai? Alô, alô, voltei. Quem tá me ouvindo aí? Alto e claro. Beleza. Vamos tentar de novo. Opa, Estamos aí. tô aqui. Então, aqui. Acho que vocês estão vendo aí o meu whiteboard, né? Positivo. Sim. Então, nesse caso, a gente está falando que é uma energia, uma forma física de energia, no caso, a energia cinética. Então, a transferência da energia cinética aqui, se a gente for pensar em primeira lei de Newton, inércia, eu estou falando que esse tijolo estava num comportamento sendo... Digamos que esse tijolo teria a tendência de se manter no estado em que ele se encontrava, né, até que forças contrárias fossem exercidas sobre ele e encontrasse barreiras ao fluxo natural dessa energia. Ele encontrou uma barreira. Aqui eu representei a ação e reação como terceira lei e a cavitação, né, a capacidade do corpo humano de sofrer cavitação. Então, nesse caso, o agente é a transferência aqui da forma física de energia. É uma forma física de energia. E agora a próxima pergunta é, como é que a gente descreve o tempo de incubação? Incubação é o tempo que gasta-se para o agente produzir uma característica no organismo a fim de produzir sinais e sintomas. Qual é o tempo de incubação aqui nesse caso? Até ele receber o diagnóstico do médico? Tá, mas entre o trauma, tá? O trauma e a produção de sinais e sintomas, quanto tempo demora? Segundos. Instantâneo, praticamente, né? Então, é como se a gente dissesse que a incubação aqui é automática, tá? Essa aqui seria a ideia. A incubação é automática. Porque, veja, manifestação de sinais e sintomas não é diagnóstico, é manifestar mesmo sinais que a gente vê ou sintomas que a pessoa refere. Então, a incubação aqui é praticamente automática. O que pode acontecer no trauma é o seguinte, a gente pode ter um ponto de lesão, isso aqui pode ser um trauma por energia cinética ou térmica, tá? Vamos imaginar que aqui eu criei uma lesão. Essa lesão, ela tende a aumentar. Se a gente imaginar isso aqui como uma queimadura, vai ficar mais fácil de entender. Esse ponto aqui é uma área de pele, que a gente tem que considerar a área da pele, a área da fonte calórica, a temperatura da fonte calórica e o tempo de exposição. Mas essa área aqui mais escura é uma queimadura de grau 4. Essa queimadura de grau 4 significa que o osso aqui já está queimado também. Em volta da queimadura de grau 4, eu tenho uma queimadura de grau 3. Em volta eu tenho uma queimadura de grau 2 profundo. Em volta eu tenho uma queimadura de grau 2. E em volta eu tenho uma queimadura de grau 1. Então eu tenho um epicentro de lesão, tá? De gravidade. Quanto mais para a superfície, para fora, para a lateralidade, menos grave, assim como na profundidade. Qual que é a ideia aqui? Se eu tiver uma lesão como essa de impacto, por exemplo, vamos pensar numa coisa mais simples. Você bateu a canela. Você bateu a canela nesse ponto. Esse ponto aqui, ó, ele vai ter um aumento de metabolismo. Vai criar um processo inflamatório nessa região.
Esse aumento de metabolismo consome oxigênio, e consome mais oxigênio do que recebe. Então, há uma tendência das lesões aumentarem. A lesão em si não aumenta, mas a lesão, que eu digo, o sítio da lesão, mas ele aumenta a lesão tecidual, chamado de lesão secundária. Isso aqui é chamado de lesão por hipóxia secundária, a razão pela qual a gente aplica gelo no trauma instantaneamente. Né? Você fez um trauma, você aplica gelo, o gelo diminui o metabolismo, diminui o consumo de oxigênio, diminui a perda de oxigênio, diminui a hipóxia, e aí o tecido tem uma tendência de lesionar menos, você aumenta menos a lesão. No caso do trauma aqui, esse ponto preto aqui, a incubação é instantânea, mas o ao redor, ele tende a aumentar. Então, a gente está falando de duas entidades. A primeira é o trauma do impacto, é onde bateu. Isso aqui é instantâneo, a incubação instantânea já manifesta sinais e sintomas. Já a lesão por hipóxia secundária vai demandar minutos, talvez até horas, que seria o aumento dessa lesão, em que a área da pele fica com outra cor, você pode ter inchaço, pode ter outras características. Então, aqui a gente está falando de dois processos, o processo inicial e o processo secundário. Não posso misturar as duas coisas, tranquilo? Que horas são? 19h45, vamos ver se faltou alguma coisa. Então, nosso objetivo aqui era falar sobre o processo patogênico, juntando informações que a gente já tinha descrito, tá? Vocês podem ver que isso daqui não é tão difícil, são termos técnicos que não fazem parte do seu linguajar comum, mas não é difícil de entender esse processo. E todos eles podem ser representados da mesma forma, seja a gente falando com um enfermeiro, um infectologista, um médico infectologista, ou com um técnico de segurança falando de um LERDORT, por exemplo. O aspecto é o mesmo, mas se você entender esse esquema, você consegue entender essa questão. Faltou uma coisa importante aqui, que a gente já tinha comentado, mas é para repetir. Quando a gente tem as sequelas funcionais, essas sequelas funcionais elas também podem ser caracterizadas de duas maneiras. Ela pode ser caracterizada como uma sequela quanto a... Deixa eu tirar isso aqui, não vai dar certo. A sequela ela pode ser caracterizada quanto a capacidade funcional, né? Então, a sequela que tira funcionalidade, a gente chama de uma sequela funcional. Essa sequela ela pode produzir uma característica de reversão, como uma perda de capacidade temporária ou definitiva. Definitivo pode aparecer como permanente, tá? É a mesma coisa. E ela também tem aquela característica de ter uma perda funcional total ou parcial. Veja que agora a gente pegou praticamente grande parte dos termos que já foram utilizados nas semanas anteriores e aplicamos no mesmo raciocínio. Agora vamos tentar aplicar isso aqui de uma maneira melhor. O trabalhador, ele, na área de construção civil, esse trabalhador, ele apresenta na avaliação lá no ambulatório a pele das mãos e dos pés com sinais de uma alteração, parece uma corrosão na pele, uma pele seca, uma pele cheia de pequenas lesões, uma pele mais dura, rígida, uma mudança de coloração, e ele refere que é porque ele mexe lá com as coisas e tal. Pergunta: nesse tipo de situação aí, a gente está falando de alterações dermatológicas, pensando numa dermatite de contato, ele está tendo um processo inflamatório na pele por contato com substância. De que tipo de risco nós estamos falando? Das classes de risco. Vamos lá.
Risco químico, professor. Risco químico. Agora vamos para o agente. Então, ó, falamos do risco. Qual é o agente desse risco químico? O que geralmente faz isso na mão do pedreiro? É químico também, certo? Certo. Poeiras. O agente Poeira, é névoa. poeira, né? Vamos colocar cimento, por exemplo. Pode ser. Sílica, né? Também. Sílica, né? Qualquer tipo de substância química que esteja entrando em contato com a mão do cara. Ácido. Entendeu? É químico, que é o agente que causa o risco químico. A patologia, a gente chamou de dermatite de contato. Por que essa dermatite de contato está sendo causada nesse trabalhador? Muito provavelmente. Devido à falta de uso de luva, né? Então, não há equipamento de proteção individual. Beleza. Faltou aqui um programa de prevenção, né? Então, não houve programa de prevenção. Evidentemente que aqui não é só prevenção, tem que conscientizar o cara, tem que fornecer equipamento, tem um monte de coisas, mas, no geral, foi um problema aqui de EPI. E o tempo de incubação? Quanto tempo demora para isso se produzir? De um dia para o outro. Isso depende de organismo para organismo ou disposição, professor? Tempo de exposição? Concordo que depende de pessoa para pessoa, depende do tipo de agente, né? Uma coisa é mexer com cimento, outra coisa é mexer com ácido, com substância mais agressiva, e também depende do tempo de exposição. Agora, se o cara... Como é que é? Desculpa interromper. Eu, aproveitando o que o Fábio falou, também acrescentaria aquela questão assim, além de pessoa para pessoa, organismo para organismo, aquela situação também de a pessoa ver a situação e deixa para lá, tipo, tá aqui, deixa para lá, tipo, deixa acontecer. Então, a negligência, isso. Negligência também da pessoa também acredito que influencia, né? Beleza. Tanto do trabalhador quanto do empregador, né? Isso. Beleza? O período de incubação depende de uma série de fatores. Evidentemente que passar a mão no cimento em um dia só, dependendo de a pessoa nunca mexeu com cimento, ela já vai ter uma alteração na mão, tá? Que ela mesma vai sentir, já vai produzir sinais e sintomas. Para chegar nesse nível aqui, evidentemente que ele está tendo um trauma acumulativo, né? Ele está tendo uma exposição contínua. Agora, além da incubação, a gente está falando de mais um termo que já foi trabalhado, que é exposição. Para ele chegar nesse nível aqui, ele está fazendo uma exposição que pode ser contínua, que pode ser aguda, que pode ser intermitente, que pode ser sazonal, que pode ser múltipla. A gente já trabalhou isso semana passada. Então, esse cara passou um tempão mexendo com cimento, né, sem luva, sem equipamento, às vezes de chinelo, o pé tá igual, e fazendo uma exposição que nós chamamos de exposição contínua. Então, a incubação aqui, ela está acontecendo ao longo de um tempo, isso aqui ainda não teve um desfecho, né? O processo ainda está em andamento, a gente ainda está manifestando sinais e sintomas, e esse cara está desenvolvendo ali uma patologia conforme a gente está conversando. Então, ele está fazendo exposição contínua, já houve ali um período de incubação e isso está sendo o tempo todo, de forma crônica, está tendo agressão tecidual. A primeira coisa que a gente faz é a eliminação do agente. Então, eu preciso tirar o contato com o agente. Como é que eu faço para eliminar o contato desse cara com o agente que está causando essa doença? EPI, fornece EPI para ele e conscientiza. Existem duas principais formas de eliminar o contato, o hospedeiro com o agente. O hospedeiro, tá, é a pessoa, o agente é o cimento. Então tá lá o saco de cimento. Avaliar o risco também, Roger? Como assim avaliar o risco? Exemplo, às vezes, se está se ocasionando com um trabalhador, talvez afastar o hospedeiro com a gente também, por um certo período, para avaliar também, né? Exatamente. Então tem duas formas de você tratar isso aqui. Você pode afastar o hospedeiro completamente do agente, entendeu? Tirar ele do contato. Então ele não faz mais aquela tarefa, ele não tem mais contato com aquela substância, com aquela forma física de energia, com aquela postura, com aquele mobiliário. O
que seria o afastamento médico, por exemplo. Então, não sei quem já serviu o exército aí, que tinha avaliação lá que precisava apresentar quando estava com alergia na face por causa da barba. Aquilo daí você tinha uma licença, entre aspas, ali para não se expor a uma forma de agressão. A mesma coisa, isso é o afastamento médico, você está afastando os dois, você está quebrando aquela pirâmide da tríade epidemiológica. E uma outra maneira, que é o que foi colocado aí, é a utilização de EPIs. O EPI também tem a capacidade de afastar o hospedeiro do agente, né, de quebrar essa inter-relação entre os dois elementos aqui. Ó. O objetivo é fazer isso. É você quebrar aquela pirâmide agente-hospedeiro, agente-ambiente hospedeiro. Beleza? Então, dá para ver que vocês entenderam bem o conceito, só falta agora aplicar. Tranquilo? Não, o EPI vai fazer isso também. Afastamento, EPI, mudança de função e tal, isso são formas que a gente tem de quebrar isso. Aqui, vamos supor que nesse momento aqui, assim, ó, eu consiga quebrar essa relação. Eu implanto um EPI, eu tiro o trabalhador daquela condição, eu dou um afastamento para ele de alguns dias, pensando aqui poderia ser outra doença. A tendência é de controlar essas manifestações clínicas, melhorar, e em longo tempo, né, em longo prazo, eu tenho a tendência de melhorar aquela lesão, aquela patologia que ele estava apresentando. Tá? E isso aqui é importante, porque cria microfissuras na mão, e essas microfissuras, a mão, ela vamos imaginar assim, a pele é o maior órgão do corpo, e ele é um órgão do sistema imunológico. Tá? Ele é a primeira proteção, é a barreira física que você tem para proteger o interno do externo. E essas microfissuras que vão sendo produzidas aqui nesse tecido são falhas do sistema imunológico da barreira mecânica que a pele representa. São fissuras por onde pode passar aqui elementos biológicos, por exemplo. Tá? Então, não é apenas uma pele que está escamando, é uma pele que está fissurada. E essa fissura está produzindo uma possibilidade de contato aqui entre os meios externo e interno. Então, veja que a gente conseguiu aplicar bastante coisa, vários termos que a gente trabalhou no estudo do trabalhador aí. Alguém quer colocar ou perguntar mais alguma coisa? A gente pode passar para a próxima proposta. Ô, Roger, diga. Aproveitando esse exemplo que o senhor comentou da pele e tal, a questão da hanseníase, eu estava lendo esses dias um artigo sobre a hanseníase. Particularmente não precisa ser exposto ao sol, mas também a questão de poeira também, ela pode se agravar também nesse caso, né? Certo. Uhum. Tá. E se for um caso, lembrando esse exemplo também da patologia, vamos supor, hereditária, o avô do cara teve, do colaborador teve, o avô do colaborador, o pai do colaborador, e ele pode ter um pré-sintoma para isso, e estando essa hanseníase não tratada, ela pode realmente se agravar ou manter o mesmo histórico patológico lá do hereditário mesmo? Tipo, vai se manter, naquilo não vai evoluir? Não, toda patologia ela pode ter um comportamento específico em cada pessoa, independente do histórico familiar. Independente ela pode agravar? Pode agravar. Pode. Ah, tá. Independente de ser qualquer tipo de patologia. Tá? Ela pode ter comportamentos diferentes aí. E isso você vai encontrar você precisa ver duas referências. A primeira referência é o que determina na Previdência Social, que está definido na Lei 8.213 de 91. Então, você vai falar de doença, doença profissional e doença do trabalho. Essa é a primeira referência. A segunda é que quando a gente fala de perícia trabalhista, isso aqui eu já citei também, mas vou citar mais uma vez. Quando a gente fala de perícia trabalhista, esse conceito pode ser empregado para o que você está querendo descrever. A gente usa a expressão de nexo de causa. Nexo de causa significa que eu consigo encontrar um nexo entre o que a pessoa faz e aquilo que ela tem de doença. Isso é nexo de causa. É definir a causa do problema como sendo do trabalho. Nexo de causa, por definição, significa que o trabalhador ele não teria aquela doença se ele não trabalhasse naquela atividade. Tá? Isso é nexo de causa. Mas existem características que são chamadas de concausas.
E aí, para isso, a gente usa uma classificação chamada de classe de Schilling. E isso é comum na área jurídica do trabalho, tá? O perito, o juiz, quando intima o perito, ele já pede para o perito classificar por Schilling. A classificação de Schilling a gente tem a classe 1, que é o nexo de causa. E as classes 2A e 2B, que são classes de concausa. A ideia é o seguinte: na classe 1, quando você diz que o trabalhador, por exemplo, ele tem um problema de saúde, e esse problema de saúde é uma classe 1 de Schilling. Peraí. Nossa, parece um bezerro. Quando a gente diz que o trabalhador é uma classe 1 de Schilling, é sinônimo de dizer para o juiz que aquele cara não teria essa doença se ele não trabalhasse naquela atividade ou naquela condição de trabalho. Então isso é chamado de nexo de causa. O trabalho causou a doença. Só que dependendo de algumas características, como por exemplo, o agente, o local, o ambiente, fatores pessoais do trabalhador, ele pode ter uma predisposição maior ao desenvolvimento de dadas patologias, mais do que outras pessoas. E às vezes alguns trabalhadores têm a doença e outros não. Só que não é porque o trabalho causou a doença. Ele poderia ter essa doença fazendo outra coisa. Exemplo, uma tendinite de ombro. Tendinite de ombro não pode ser uma doença profissional, porque ela pode ser causada em diversas atividades, diversas profissões, trabalhos e tarefas. Só que tem pessoas com mais probabilidade de tendinite do que outras, então não significa que todo mundo que fizer esforço repetitivo vai ter tendinite. Você pode ver, por exemplo, aí que tem gente que descarrega caminhão há 20 anos, né? Os caras estão lá, forte, não tem muita queixa e não tem lesões importantes, né? Só de pensar em descarregar um caminhão, eu já tomo um anti-inflamatório. Então, existem características em que na classe 2A, o trabalho contribuiu para que o cara tivesse a doença. Na classe 2B, é determinado que o trabalhador ele já tinha a patologia. Então, por exemplo, o cara está reclamando de uma tendinite do ombro, mas percebeu-se que ele já tinha uma tendinite. Cortou o som. Aí, cortou no meio aí. Não, já voltou. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Positivo, agora voltou. Na classe, eu tô falando da classe 2B, né, que também é chamada de classe 3. O trabalhador ele já tinha a doença. Então, o trabalho não causou no trabalhador a doença que ele tem. O trabalho piorou ela. Então, quanto mais para baixo, menor digamos assim, valores de como é que é o nome? Indenizações, né? Mas a responsabilidade continua sendo da empresa. Se ela causou a doença, se ela contribuiu para a doença ou se ela piorou uma doença existente, tá? Então, essa classe de Schilling aí fica uma dica de estudo complementar, quem quiser ler mais sobre isso daí. O que mais, pessoal? Mais alguma pergunta aí? Então, a partir de agora a gente vai entrar em contextos mais normativos, tá? Aplicando princípios normativos da NR7. Eu já passei para vocês aí antes dados de acesso. Eu vou parar aqui de compartilhar isso aqui para a gente poder se falar rapidão, enquanto o neném destrói todos os meus comprimidos. Beleza. Bom, para a gente falar de aptidão para o trabalho, nosso assunto agora é aptidão para o trabalho e as exigências normativas da NR7, tá? A proposta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: primeiro, conhecer a norma regulamentadora. Acho que foi o João, né, que falou da atualização. A norma regulamentadora ela já sofreu uma atualização, embora não está em vigência. A gente vai consultar a norma. A última atualização da NR7 foi 2018.
mas em 2020 ela teve a sua redação, a sua próxima redação já definida, né, e já publicada. Muda até o nome, tá? Então, hoje a gente chama de NR7, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, e no próximo eles acrescentaram PCMSO na frente, assim, tipo traço PCMSO, mudou o título. Mesma coisa, mas só acrescentou a sigla. Galera, calma aí, hein? Roger, eu mandei no WhatsApp para você o arquivo que eu comentei. Tá, beleza, vou abrir aqui para ver. E aí, para a gente falar sobre aptidão para o trabalho, existem algumas coisas que a gente precisa comentar com relação a características de saúde, né, do trabalhador, e também com relação a aspectos normativos. Então, a proposta para vocês é a gente trabalhar uma pesquisa com apresentação por grupos. Nossa, mas tá difícil de mexer nas coisas hoje, hein? Sobre algumas características especiais. Tá? O que seriam características especiais? Quando a gente fala de aptidão para o trabalho, a gente tem que considerar o que o trabalhador faz. Então, vocês vão verificar na NR7 como que se avalia a condição de aptidão para o trabalho, o que são exames médicos, quais são os momentos em que faz esse exame, na admissão, demissão, retorno ao trabalho, mudança de função e periodicamente. Quais são esses exames, que é o exame clínico e complementar, quando a gente tem que complementar com mais alguma informação. E quais são esses exames complementares, né? Se é uma radiografia, um hemograma, uma espirometria, etc. Nas condições especiais, o que a gente tem é que entender que para cada tipo de atividade, é isso mesmo, João, né? Foi aprovada a nova redação aqui da NR7, né? Na portaria, eu não estou conseguindo ler, na portaria 674, isso mesmo, 674 de 9/3/2020, tá? Essa aqui é a portaria que aprovou a nova redação da NR7, tá? Mas essa redação ela só entra em vigor de acordo com a própria NIT aí 1 ano depois. Tá? Então a portaria tem data de 9/3 e passa a vigorar essa redação em 9/3/2021. Tá? Segura aí. Então agora eu vou compartilhar com vocês o anúncio e ver o que vocês acham dessa proposta. Vou mandar isso aqui para vocês, tá? Então eu estou dentro do site da ENIT aqui, ó, norma regulamentadora número 7, tem as duas redações, a antiga, que é a vigente, e a próxima, que inicia no ano que vem. Mas eu quero abrir o anúncio, que a minha proposta para vocês é o seguinte: o tema geral nosso aqui é aptidão para o trabalho. A gente vai falar de características que a gente pode definir como aptidão ou inaptidão para o trabalho. Para isso, eu já recomendei aqui uma leitura complementar, e essa daqui é muito importante, tá? Eu já deixei esses materiais aqui. A minha ideia era já ter terminado essa nossa reunião aqui há uns 15 minutos. Eu vou pedir para vocês fazerem leitura desse material que eu deixei aqui, para fim de dar um suporte nessa proposta. A ideia é que a gente forme 6 grupos, que vai dar mais ou menos aí de 6 a 7, alguns grupos com 6, outros com 7. Se eu não me engano, aqui no Teams a gente tem 33 pessoas, eu não tenho certeza efetivos quantos são. Se for o caso, cada grupo pode criar no Teams, aí eu acho que dá para a gente montar uma equipe no Teams, aí para vocês fazerem reunião entre si e tal. A minha proposta é a seguinte: no próximo dia, na próxima semana, a gente usaria o horário de aula inteiro para poder fazer isso, para poder trabalhar, discutir, montar a apresentação, definir quem vai fazer o quê. E nas próximas 2 semanas, 3 grupos apresentariam em cada dia, com mais ou menos 20 minutos. 20 minutos de apresentação e discussão, seguido de 20 minutos de apresentação e discussão. E aí, no dia, a gente sorteia 3 pessoas do grupo para fazer essa apresentação, para fim de que todo mundo tenha a sua participação aí. O que vocês acham disso? Acho justo essa parte do sorteio. Bacana. Todo mundo aprende o trabalho, todo mundo faz junto, né? Positivo.
E aí a gente vai lançar como uma avaliação importante aí do componente, depois a gente vai fazer mais uma mais para o final. Ela avalia trabalho em equipe, comprimento, organização, amplitude, um monte de coisas, né? A gente tem um monte de coisa para avaliar aqui. Vocês podem, por exemplo, montar grupo do WhatsApp, fazer chamada em grupo para fazer discussão. E como eu falei para vocês, eu não gosto desse negócio de fazer atividade fora do horário de aula. Então eu designaria o horário da semana que vem só para a gente fazer isso, para vocês poderem se reunir, montar. Eu fico discutindo, tirando dúvidas, sugerindo as coisas. E nas outras 2 semanas a gente faz essa apresentação. Vocês passam a ser apresentadores, e aí vocês mesmo compartilham os slides aí e fazem uma apresentação bem objetiva, de até 20 minutos, sobre um aspecto específico. Daí eu vou te dar assim, conforme vocês forem formando o grupo, eu vou te dar uma característica específica. Você vai falar de aptidão para o trabalho em tal coisa. Tá? Tudo bem, pessoal? Podemos fazer assim? Tranquilo. O Matheus volta cri-cri. Ele vota cri-cri. Melhor não. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou parar aqui a gravação. Vou encerrar a reunião, mas eu vou continuar disponível pelo chat para vocês conseguirem dar uma olhada nos materiais complementares que eu passei. Deem uma olhada, principalmente no último, tá? O último, ele vai falar sobre os principais problemas dos ASOs, dos atestados de saúde ocupacional, isso é bastante importante. E aí, nesses minutos finais aí, vocês têm 35 minutos, 34 agora, dá para verificar boa parte dos materiais que eu deixei disponíveis. E aí vocês vão montando os seus grupos e me passem os nomes dos grupos, de 6 a 7 pessoas. E conforme esses nomes forem sendo passados aqui no chat, eu já vou passando o tema secundário do que a gente vai trabalhar. É uma proposta desafiadora. É a primeira vez que eu estou fazendo isso na plataforma. A gente fez numa outra plataforma e deu super certo. Então, essa é a minha proposta para vocês aí. Eu não consigo ver o chat por aqui. Deixa eu abrir aqui e parar a gravação.